Fala galera, estamos de volta sexta-feira, aula de Sociologia, papel e características das novas tecnologias, modificações que impõem ao mundo do trabalho. Meu nome é Hugo Regis e a gente começa essa aula agora. Olha só, a gente começa com essa foto aí, falando do breque internacional de entregadores. Nossas vidas valem mais que o lucro deles. A gente tem falado sobre a uberização, sobre o processo de uberização, mas todo mundo tem vivenciado essa experiência no dia a dia. Quem é que nunca pediu alguma coisa no iFood, ou quem é que nunca, no caso de urgência, numa emergência, precisou pegar um Uber para ir para um hospital, por exemplo? Então, em algum momento das nossas vidas, a gente acaba utilizando aí os aplicativos, certo? Ou a gente trabalha em um deles. Se a gente não utiliza, a gente trabalha em aplicativos. Quantos de nossos jovens aí estão pegando a bicicleta para trabalhar nos aplicativos, estão usando a bicicleta aí para fazer entrega? Ou seja, a gente precisa falar sobre essa mão de obra que explodiu aí, que é um pouco é um pouco novo falar sobre isso. E essa mão de obra que aparentemente ela é bacana, né? Parece que o jovem ele só precisa de uma bicicleta para poder fazer entrega. Será que é isso? Ele pode fazer entrega com aquelas bicicletinhas que pega ali, que aluga por um dia, passa uma diária, 4 horas, 6 horas, sei lá, pega a bicicleta e faz entrega com essa bicicleta. Será que é tão simples assim? Será que é assim mesmo que funciona o sistema de entregas? Por que do breque internacional de entregadores? Por que eles falam? Inclusive o lema do breque dos aplicativos é: nossas vidas valem mais que o lucro deles. Na verdade, a vida da gente, a vida do ser humano, a vida em si, ela vale mais do que o lucro de qualquer empresa, vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer coisa. A vida é o bem mais importante que nós temos. Mas por que falar sobre isso agora? Vamos começar com a Revolução Industrial? A gente começa com a Revolução Industrial para a gente entender todo o processo, como se deu esse processo. Olha só. Antes de tudo, voltamos na história e a gente conversa sobre o surgimento das fábricas, a produção em série, o trabalho assalariado e quais as principais características da Revolução Industrial, tá certo? Revolução Industrial, um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do modo de produção capitalista que a gente conhece hoje. A gente considera que durante a Revolução Industrial o trabalho humano ele foi sendo substituído pelas máquinas, ao mesmo tempo que as máquinas elas são criadas pelo homem e também manipuladas pelo homem. Ou seja, nós precisamos levar em conta que a Revolução Industrial ela também criou novos postos de trabalho. Então, essa tecnologia que surge aí, que é a máquina substituindo o homem, ela não só foi pensada pelo próprio homem, como ela é manipulada pelo próprio homem também. Então, a partir do momento que a Revolução Industrial ela chega com esse elemento novo, que é o da tecnologia, ela também cria novos postos de trabalho. A gente vai ter imagens aí da Revolução Industrial, olha só, os carros, né, as linhas de montagem, a gente vai falar sobre isso hoje, os veículos daquele tempo, né? Olha só como eles eram lindos. Então vamos lá. O nascimento da indústria ele vai causar um monte de transformações na vida, na economia mundial e na vida das pessoas. Por que na vida das pessoas? As pessoas passam a se deslocar de um meio que era basicamente urbano e rural, perdão, e vão para um meio urbano para trabalhar nessas indústrias, para trabalhar nessas fábricas. Então, além de fazer uso das máquinas para substituir o trabalho humano, a indústria também alimenta a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Olha só quanto problema vem de uma vez só com a Revolução Industrial. A gente sabe que quando a gente fala sobre bens, sobre criar bens, é transformar a natureza. Então, o que o modo de produção capitalista fez desde a Revolução Industrial e não parou de fazer até hoje é de explorar esses recursos naturais, é de explorar a natureza, certo? Para caçar, para retirar esses recursos e transformar tudo isso em bens de consumo, que vão estar nas nossas roupas, nesse microfone, vai estar no passador de slides, vai estar nos nossos computadores, o plástico dos brinquedos das crianças, o plástico das sacolas do supermercado. Tudo isso é transformação da natureza, mas que também não volta tão facilmente para a natureza. A natureza não consegue consumir todo esse lixo que a gente produz.
Então, a Revolução Industrial ela fala sobre a exploração da natureza, a devolução à natureza do produto que foi transformado de uma outra, em um outro formato que a natureza não consegue trazer de volta para si, mas também fala da exploração do homem pelo próprio homem. Você vai ter a indústria com lucros exorbitantes, já que a máquina ela consegue acelerar o processo de produção e substituir o homem pela máquina, mas você também vai ter ali os donos dos meios de produção ou donos dessas máquinas e equipamentos ganhando lucros cada vez maiores, enquanto as pessoas ganhando salários cada vez menores. Ou seja, a indústria ela foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho, mas que essas transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho elas não são tão boas quanto elas parecem. Lembrando que o modo de produção capitalista ele substitui o modo de produção feudal. Então, basicamente, aquele servo lá do feudalismo ele foi substituído pelo trabalhador, e a diferença entre os dois é que o trabalhador ele recebe um salário, mas a exploração a essa figura do servo e do trabalhador, ela basicamente é a mesma. Vamos lá. Vamos falar das modalidades de produção industrial, o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Falando que cada uma delas é pensada para que os lucros eles sejam cada vez maiores. Quando você acelera o processo produtivo, você faz com que a indústria ela produza cada vez mais. Quanto mais a indústria produz, mais a indústria vende. Quanto mais a indústria vende, mais o capitalista lucra, certo? Então, essa relação entre o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, ela normalmente será voltada para ampliar o processo produtivo, para acelerar o processo produtivo, para tornar o processo produtivo mais ágil, para que os lucros eles possam ser cada vez maiores. Vamos lá. Modalidades de produção industrial, começando pelo Taylorismo. O Taylorismo ele teve início no começo do século passado e tinha como objetivo principal dinamizar o trabalho na indústria. O criador desse sistema produtivo foi Frederick Taylor, que acreditava na especialização de tarefas, ou seja, o trabalhador desenvolvia uma única atividade. Então, olha só, o Taylorismo ele pensa na especialização de tarefas. Significa que o trabalhador ele vai estar sempre fazendo aquela mesma atividade. Então, se a minha função é colocar parafusos na placa, eu vou passar o dia colocando parafusos na placa. Eu não vou fazer nenhuma outra etapa do processo de produção. O que isso significa? Que eu vou ser especialista numa única função, que eu não vou entender a lógica desse processo produtivo e talvez eu nem saiba qual é o produto que vai estar lá no final, porque a única coisa que eu faço é colocar parafusos naquela placa. Deu para entender? Então, por mais que o Taylorismo ele pensasse na especialização de tarefas, eu sou bom colocando parafusos em uma placa, eu sou bom somente nisso. Quando alguém colocava os faróis nos automóveis na indústria automobilística, faria apenas isso o dia todo sem conhecer os procedimentos das outras etapas da produção, além de monitorar o tempo gasto para a realização de tarefas e premiação àqueles que tivessem um grande rendimento em seu trabalho. Certo? Vamos ver o Fordismo agora. Ele foi criado a partir do Taylorismo com o seu mentor Henry Ford na década de 20. A sua ideia foi elaborada em sua própria indústria de automóvel, a Ford, baseado na especialização da função, ou seja, a especialização da função continua ali, eu continuo colocando parafuso na placa. O que vai acontecer é que eu preciso acelerar esse processo de produção para que ele seja mais ágil, mais rápido. Então é instalada ali uma esteira, que é uma esteira sem fim, na linha de montagem, e à medida que o produto deslocava na esteira, o trabalhador desenvolvia a sua função. Então, estou colocando parafuso na placa, coloco na esteira, essa placa com parafuso vai para outra pessoa que vai ter uma outra função ali de soldar, de fazer o que quer que seja, que vai passar para uma outra pessoa que vai ter uma outra função. Tem foto, acho que tem foto para a gente refletir. Olha aí, ó, o que é a linha de montagem, tá vendo? Então, essa esteira está aí, na medida que as pessoas terminam a produção do que elas estão fazendo, coloca ali na esteira que passa para outra pessoa que vai fazendo uma outra coisa, ou seja, a lógica é que as pessoas elas se especializam naquilo que elas estão fazendo
É mais rápido o processo de produção, porque existe essa esteira que transporta os produtos, mas as pessoas continuam ali fazendo a mesma função e elas estão tão focadas nesse trabalho. Eu estou tão focado em colocar parafuso na placa que eu não sei nem o que é que acontece com essa placa quando ela sai de mim. A minha função é colocar parafuso na placa e parece que eu só sei fazer isso. Então, o Fordismo ele visava diminuir o tempo gasto no trabalho, aumentar a produtividade, diminuir o custo de produção e principalmente realizar a produção em massa para o consumo ocorrer no mesmo prazo. Eu não estou vendo nada que beneficie o trabalhador aí, porque diminuir o tempo gasto no trabalho, na verdade, faz com que o trabalhador ele trabalhe mais. Aumentar a produtividade também faz com que o trabalhador trabalhe mais. Diminuir o custo de produção, se está diminuindo o custo de produção, quem é responsável por diminuir o custo de produção é o trabalhador. A partir do momento que ele aumenta a produtividade, a partir do momento que ele trabalha mais, isso diminui o custo de produção. E principalmente realizar a produção em massa para o consumo ocorrer também em massa. Então o Fordismo ele é mais destrutivo, porque ele pensa em acelerar o processo produtivo para que a produção ela possa gerar um consumo nas mesmas proporções, as pessoas consumam tanto o quanto o Fordismo produz, tá certo? Então essas esteiras, os produtos saem dessas esteiras e vão direto para os mercados para o nosso consumo, para forçar o nosso consumo. Vamos lá. O Taylorismo e o Fordismo, eles promoviam a alienação conceituada por Marx. Então vamos pensar, se eu passo o dia ali com a placa, colocando parafusos nessa placa, isso significa que eu vou focar a minha atenção em colocar parafusos na placa. Eu não posso errar, eu não posso falhar. Eu preciso fazer direitinho esse processo, porque se eu errar esse processo, quando eu colocar o produto lá na esteira que ele for para outra pessoa, isso vai atrapalhar o processo dessa outra pessoa. Então é um ciclo. Vamos vestir a camisa, empreendedores. Vamos lá, colaboradores. Vamos vestir a camisa para que a gente produza cada vez mais. Vestir a camisa, produzir cada vez mais. São frases bem interessantes, mas que não geram tanto impacto, por exemplo, nos nossos salários. Porque se a gente produzisse mais e ganhasse mais, aí sim seria interessante. Mas parece que aumentar a produção e produzir mais só gera benefício para os donos dos meios de produção. Enquanto isso, os trabalhadores eles estão ali parados e alienados sem entender o que é que está acontecendo fora da linha de produção, porque essas pessoas ficavam 8, 9, 10, 11, 12 horas paradas colocando parafusos numa placa. Elas não conseguiam nem pensar no que elas iam fazer. É um pouco parecido com o que acontece, por exemplo, com os motoristas de Uber. Você já experimentou conversar com um deles? Tem motorista de Uber rodando aí por horas e horas e horas para garantir a renda do mês. Principalmente aqueles que pegam um carro alugado. Eles precisam rodar um bocado para que eles possam pagar o aluguel do carro e ainda tirar um pouco do rendimento deles. Parece que semelhante acontece com os entregadores do iFood e de outras empresas aí que entregam comida em casa. Parece que essas pessoas têm andado um bocado de moto, de bicicleta para fazer entregas, para poder dar conta dessa produção e ainda tirar uma renda ali no final do dia, no final da semana ou no final do mês. O volume de trabalho ele é muito grande, ele é excessivo, além de ser extremamente cansativo, para que essas pessoas possam ter um lucro mais ou menos razoável ao trabalho que elas têm que desenvolver. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente recebe. Essa deveria ser a lógica, mas parece que as coisas têm se invertido um pouco, né? Quanto mais a gente trabalha, parece que os salários têm se tornado cada vez menores. O trabalhador ele não conhecia todo o processo produtivo, tornando seu conhecimento limitado, voltando a falar sobre as esteiras de produção. Não é preciso dizer que nessas modalidades não existe nenhum tipo de produção criativa por parte do trabalhador. O que é que o trabalhador vai criar? Ele só precisa reproduzir esse processo. A única coisa que eu tenho que fazer é colocar parafusos numa placa. Não tem como ser criativo em colocar parafusos numa placa. Vou fazer isso repetidas vezes. Apenas a reprodução dos movimentos e a premiação àqueles que tivessem um grande rendimento em seu trabalho. Tá certo? Vamos lá. O toyotismo ele foi criado no Japão, que tinha em sua base a tecnologia da informática e da robótica, e isso ocorreu na década de 1970 e primeiramente foi usado na fábrica da Toyota. Olha só, nessa modalidade de produção,
O trabalhador ele não fica limitado a uma única tarefa. O operário ele desenvolve diversas atividades na produção. Você diz, Hugo, que interessante o toyotismo, né? Quer dizer que eu vou conhecer todo o processo de produção, vou desenvolver diversas atividades, vou estar em várias etapas. Se de repente eu não consigo mais trabalhar nessa área, eu vou para outra. Se de repente eu consigo entender que uma área é melhor do que essa, eu vou para outra. Mais ou menos. Os trabalhadores não têm tanta flexibilidade assim. É muito bacana conhecer o processo produtivo, é muito bacana sair de uma única tarefa e desenvolver outras tarefas. No entanto, o toyotismo também tem um problema. Mas antes vamos falar do just in time, não é? Que é uma outra criação desse sistema que é o toyotismo. O just in time é produzir a partir de um tempo já estipulado, com a intenção de regular os estoques e a matéria-prima. Então, o processo produtivo ele era garantido por tempo. Então, quanto tempo a gente consegue montar um carro? Quanto tempo a gente consegue montar um rádio de pilha? Então, o tempo ele era calculado e os estoques eles eram calculados baseados nesse tempo. Porque se um trabalhador trabalha, sei lá, 9 horas por dia e ele consegue produzir, sei lá, ele consegue montar aí uma moto em 1 hora, significa que 9 horas, uma moto por hora, ele vai produzir, montar 9 motos por dia. Seria essa mais ou menos a lógica. Então, just in time seria calcular os estoques a partir do cálculo do tempo de produção. Mas isso também limitava um pouco o trabalhador, na verdade limitava bastante o trabalhador, porque ele tinha que ficar preso a esse tempo e ele não podia extrapolar esse tempo, ele tinha que fazer tudo naquele tempo. Isso aconteceu recentemente quando eu fui para uma consulta médica. O médico falou assim para mim, olha, nesse plano de saúde, a gente só pode passar 15 minutos com cada paciente. Aí eu fiquei pensando, 15 minutos com cada paciente é just in time, né? Então, 15 minutos com cada paciente, não importa a complexidade do caso, não importa a quantidade de exames que o médico vai ter que ver, não importa se ele vai passar uma medicação e ele vai conversar com o paciente sobre essa medicação, o que importa é eles cumprirem a meta do tempo. Segundo o médico, se ele não cumprisse a média do tempo, ele não conseguiria atender o número mínimo de pacientes por dia, o que impactaria, por exemplo, no salário que ele ia receber no final do mês. Então, parece que o just in time ele não está somente na indústria. O just in time ele está atingindo as pessoas em outras áreas do trabalho, em outras funções, como o pessoal que atende em casa, por exemplo. Quem trabalha em casa vai ter um volume de trabalho a ser realizado por dia, por semana, ou quando o prazo for determinado. Então, não importa se naquele dia choveu e o seu telhado caiu, não importa se você ficou doente e não conseguiu trabalhar, a questão é cumprir prazos e atingir metas. Então, as pessoas têm trabalhado cada vez mais, têm ficado cada vez mais exaustas e o resultado está aí fora. Quando a gente vê o trânsito, quando a gente vê as pessoas profundamente cansadas, extremamente irritadas e um nível de ansiedade gigantesco, porque as pessoas têm se voltado cada vez mais para o trabalho como se a vida fosse somente isso, né? Então vamos ver aí o exemplo, as máquinas fazendo tudo, né? As pessoas controlando as máquinas. É bem bonitinho, parece um filme futurista, não é? Mas aí vamos aos problemas do toyotismo. A questão do toyotismo é que com a produtividade em alta, menos mão de obra é necessária. Então vai ter gente que vai estar fora desse mercado mesmo. Aqui a gente chama de mercado, desse mercado. O que gera um grande aumento no desemprego em função da tecnologia que diminui os postos de trabalho. Portanto, esse modelo industrial é um dos principais responsáveis pelo desemprego no setor secundário da economia, igualmente pelo aumento das terceirizações no processo de produção. Então, a indústria ela vai trazer uma mão de obra externa para poder trabalhar nessas máquinas, nesses equipamentos, e significa que os trabalhadores eles são substituídos pela máquina. Além de serem substituídos pela máquina, eles não manipulam essas máquinas, são outras pessoas que manipulam essas máquinas. A outra questão é que o toyotismo, que conhecendo todo o processo produtivo, o trabalhador também pode acumular funções e diminuir postos de trabalho. É muito o que acontece, né? Eu vou te treinar para você sair do atendimento e você agora vai ser gerente da loja. Você faz, que bacana, eu não vou mais vender, eu vou para ser gerente de loja agora. Aí faz um treinamento, ganhei, vou ser gerente de loja. Aí pega o outro vendedor que trabalhava com você e demite. Aí diz assim, agora você vai vender
e vai gerenciar, só vai fazer as duas coisas. Mas e o salário? Ou seja, o salário que era pago para duas pessoas vai ser pago agora para uma só. Então, a questão de conhecer o processo produtivo, todo o processo produtivo, também faz com que o trabalhador acumule funções e ele trabalhe cada vez mais por salários cada vez menores. O salário ele pode até aumentar, mas nunca será exatamente aquilo que o trabalhador merecia para exercer aquela função. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre Karl Marx, que se chama mais-valia. O trabalhador ele merece receber mais por aquela função, mas ele não recebe porque esse recurso ele fica nas mãos dos donos dos meios de produção. E finalmente chegamos ao volvismo, que surgiu no fim do século passado, com um novo modelo de organizar e gerenciar a produção industrial. Ele foi desenvolvido na fábrica da Volvo e conciliou a execução manual e a automação. No volvismo, há um grande investimento no trabalhador em treinamentos, em aperfeiçoamento. Olha, eu voltando a falar sobre treinamento e aperfeiçoamento. No sentido que esse consiga produzir por completo um veículo em todas as etapas, além de valorizar a criatividade e o trabalho coletivo e a preocupação da empresa com o bem-estar do funcionário, bem como sua saúde física e mental. Blá, blá, blá. Não acredito muito nisso, porque de fato a gente sabe que o modo de produção capitalista ele é focado no lucro. Então, embora o volvismo ele queira valorizar a criatividade e o trabalho coletivo, na verdade, o que o volvismo quer é motivar esse trabalhador. Ele entendeu que o trabalhador preso nas esteiras de produção, o trabalhador realizando uma única tarefa, realizando uma única atividade, o trabalhador que era substituído pela máquina, esse trabalhador, no decorrer da história, ele já estava muito esgotado, muito cansado. Então, o que é que a gente faz? Vamos dar uma motivada nesse cara? E como é que a gente motiva? Vamos investir nele. A gente vai dar treinamento, formação, capacitação. Estamos investindo em você. Só que investimento também preocupa. Porque investimento de uma empresa também pode ser geração de mão de obra barata para essa própria empresa. É quando eu chego para um monte de gente desempregada e digo assim, olha, vocês sabem fazer o quê? Ah, a gente não sabe fazer nada. Peraí. Vou oferecer um curso para vocês, um treinamento. Faz o treinamento e diz, olha, treinei vocês, agora vocês vão trabalhar para mim. Lembra lá quando a gente falava do modo de produção feudal? Olha, eu tenho terra, quer trabalhar na minha terra? Só que você tem que pagar por esse trabalho. Ou seja, você pagava pela moradia, pela alimentação, você pagava por tudo. Então parece que esse preço ele sai quase que na conta, né? 6 por meia dúzia. O trabalhador ele é convidado a fazer treinamentos, mas ele também é convidado a trabalhar na empresa, recebendo um salário menor do que talvez uma pessoa que já vem pronta, já vem formada, receberia. Não são muito suspeitas, não. Se a gente for analisar o sistema, vocês vão entender que o volvismo ele tem muito essa categoria sedutora, né? De investir, de qualificar, de vamos investir na criatividade do trabalhador, quando na verdade não é bem assim. Isso significa que de 1784 até os dias atuais, a indústria ela galgou vários espaços. Enquanto a gente começa com a mecanização, o TA, a força a vapor, e a gente passa para a produção em escala, linha de montagem, eletricidade e combustão, sobe para a indústria 3.0 com a automação, a robótica, computadores, internet e eletrônicos, e a indústria 4.0, que é a que a gente fala sobre hoje, que são os sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial que tem tomado as redes de produção no Brasil e no mundo, tá certo? A gente volta a falar mais sobre isso na próxima aula. A gente encerra por aqui hoje. Um forte abraço para vocês e até daqui a pouco.